Então, eu comecei o meu percurso dentro do mercado como todo mundo, né? Não foi diferente de ninguém, igual a todo mundo. Depois de algumas coisas, veio as primeiras tentativas essas envolvendo o quê? Sala de sinais, robôs, e assim vai, mudando de uma estratégia para outra, passando de uma estratégia para outra, até que eu chegasse em alguma coisa que pudesse me dar algum resultado. A princípio, eu comecei a me achar um pouco até, desculpa da expressão, mais burra, porque eu entendia, mas não conseguia executar isso, né? As pessoas passavam isso de uma forma mais complexa, parecia uma coisa mais difícil, mais complexa de lidar. E quando eu entendia que eu tentava executar, não conseguia, de fato, colocar na prática, parecia que eu perdia o tempo de algumas coisas. Mas, porém, eu chegava a fazer o que todo mundo fazia. Hora ganhava, hora perdia, hora ganhava, hora perdia. Então, eu via que era possível viver daquele mercado. Hora fazia dinheiro, como eu não sacava, eu acabava devolvendo. E aí eu decidi parar um pouco, né? Eu decidi entender um pouco além o que seria esse mercado. Uma das coisas que me chamou muita atenção era o fato de que eu mal sabia o que era ser um investidor, né? Eu estava buscando uma profissão ao qual eu não sabia quais eram as melhores ferramentas e o que de fato essa pessoa fazia dentro da profissão, o que de fato essa pessoa ia fazer dentro da profissão. Então, eu decidi, a princípio, estudar inicialmente tudo de uma forma detalhada, desde do que seria ser um investidor, era o principal fator para eu saber o que de fato eu gostaria de ser. E aí eu tomei o primeiro susto, né, dentro da profissão. Por quê? Ao buscar certo tipo de informações, eu não conseguia tê-las aqui dentro do Brasil, porque não é uma coisa voltada para o nosso governo favorável. Então, ele dá uma certa dificultada para a gente encontrar certo tipo de informações. Por exemplo, hoje, se você quer fazer isso no intuito profissional, com uma formação de nível superior, a gente não consegue ter essa informação da questão gráfica. Você teria que fazer algo de forma separada e juntar isso para se tornar um investidor. Por quê? Porque no nosso país os investimentos, a gente costuma dizer que são investimentos a longo prazo ou curto prazo, seria aí as coisas que o governo tem interesse, né? Então eu fui estudar algumas coisas fora, né? O primeiro país que eu tive a oportunidade de fazer algum curso por ter um parente fora era a Austrália. Então, eu fui entender o que era ser um investidor lá. E voltei extremamente chocada com a situação do que é ser um investidor. A maioria das pessoas tem o hábito de confundir investidor com empreendedor. Para as pessoas, investidor seria aquelas pessoas que fazem dinheiro, que conseguem multiplicar dinheiro dentro do mercado financeiro ou de qualquer outra situação, e na verdade não é. Isso seria ser um empreendedor, né? O investidor é aquele cara que sabe na íntegra onde vai gastar o teu dinheiro, assim, para que tenha o menor custo, e quando ele for investir, onde ele tenha maior rentabilidade. Hoje, como a maioria das pessoas já me conhecem, já deve ter assistido algumas aulas minhas, eu costumo dar o exemplo clássico da casa de aluguel ou da casa própria. Hoje as pessoas têm o hábito de deixar um imóvel avaliado em 500, 600 mil reais para não pagar entre 1.000 a 2.000 reais de aluguel, né? Ou seja, um capital desse parado por causa de 2.000 reais. Eu até dou de uma forma grosseira um exemplo, que se a gente compra hoje 4.000 reais de picolé e vende ele na feira, ou vende ele ali na praia, nos finais de semana, você consegue levantar o valor que você pagaria de aluguel usando tão pouco aí do seu dinheiro. Mas as pessoas preferem morar hoje em um local que não é do 100% do agrado, mas é o que cabe dentro do bolso, por questões de acreditar que ter uma casa própria é uma forma de ter uma segurança, que seria hoje uma das coisas que eu falo da doutrina, vamos colocar assim, da cultura governamental. A gente antes fomos ali todos treinados, vamos colocar assim, a viver de acordo às leis da Igreja Católica, né? Porque a gente não tinha uma Constituição, leis que não regiam um país ou uma comunidade.
e depois veio o governo, né? E assim a gente tem as nossas crenças que vão passando de pai para filho, de filho para filho, e aí vai. Como, por exemplo, a gente tem que nascer, crescer, estudar, ter um nível superior, de preferência ser concursado, independente do salário, ter uma casa própria, um casamento hétero e 2 filhos. Um é pouco, 2 tá bom, se você tem 3, os vizinhos já começam a cutucar e te criticar, né? E um carro bom aí quitado. Essa é a lei aí do nosso país, que é o que a gente busca e vai passando de pai para filho. Por que disso? Porque isso traz para o governo o que ele adora, né? A ponto da gente chegar e a gasolina pretende chegar a R$ 10 para haver uma negociação e ela baixar para 7. E aí a gente achar que está favorável porque chegou a 10 e vai ficar aí com o valor de R$ 7 e pouco. Mas vai chegar a 10 para negociar e terminar em 7 e pouco. Então, para a gente poder pagar imposto, hoje, quando a gente compra um carro, por exemplo, você consegue comprar um carro hoje, você compra ele, um carro você compra da indústria, da fabricação, outro da concessionária e outro você paga para o banco. E ao longo do período que você tem esse carro, você paga baseado em imposto para o governo. Principalmente no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, nós não temos tanto, nem Brasília nem em torno, começa de Minas para lá. Mas eu fiquei chocada com a quantidade de pedágio que se tem no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, a gente paga um imposto chamado IPVA. Se as pessoas tiverem a curiosidade, vai entender para que serve esse imposto, justamente para isso, para você poder se locomover, ir e vir, está dentro desse imposto. Mas a gente acha normal pagar um pedágio. Eu fiquei assustada com a quantidade de pedágio que se tem no Rio de Janeiro quando eu fui transitar. E mais imposto, né? Vai gerando imposto em cima de imposto. Então, quando você compra um carro hoje, você acaba pagando 4. Quando você tira o imposto e os juros bancários, se ele for financiado, você paga para a indústria concessionária, você paga ali para o banco outro carro, e com os impostos aí que a gente vem pagando ao longo do período que se tem esse carro, a gente acaba pagando outro para o governo, os impostos que já vem acoplado nele, mais os que a gente tem que pagar anual, entre as multas e etc. Então, a gente ser um investidor é uma pessoa que consegue calcular isso na ponta do lápis, né? Uma pessoa que tem consciência de quanto custa ter um carro, não só mensal, mas quanto custa isso diariamente, detalhadamente, com imposto baseado nos juros que você leva para pagar esse veículo, mais os impostos e tudo que você tem que pagar para ter, desde do valor do capital do imóvel ali parado, ao boletim que você paga ali no estacionamento de um shopping, no estacionamento de um mercado, de alguma coisa. Então, a gente tem uma noção na íntegra de quanto custa um carro. Eu falo que os ditados populares que se tem dentro do mercado financeiro e na vida são os melhores ditados, né? A gente costuma ouvir por aí que o carro, ele é uma segunda família, e ele é. A depender do custo que a pessoa tem, se utiliza ele para trabalhar, você gasta entre 40% a 55% do seu ganho com um carro hoje, se você é proprietário do mesmo. Isso é muito absurdo quando você coloca na ponta do lápis. E quando você consegue fazer isso, você fizer um cálculo básico, que se você alugar um carro melhor do que o seu, por exemplo, o teu custo cai entre 20% a 30%. E se você anda de Uber, você consegue reduzir até 60% do custo de ter um automóvel hoje, porque você não paga manutenção, você não paga imposto, você não paga multa, você não paga estacionamento, você não paga gasolina, você não paga revisão, você não paga o seguro e não tem o capital daquele veículo ali deteriorando, porque você já sai da concessionária, o carro já vale menos. Então, o investidor é exatamente o cara que sabe tanto fazer dinheiro, dobrar dinheiro, acrescentar dinheiro no que ele tem, mas ele também sabe como gastar, ter uma qualidade de vida melhor, né, do que se teria, desde que ele saiba usufruir do capital financeiro que ele tem, transformando ele assim, com um segundo ditado, né, colocando o dinheiro para trabalhar para ele, não trabalhando para o dinheiro. A gente tem o hábito de
aumenta os ganhos, aumenta-se os custos, né? Porque a gente aumenta aí a escola, a moradia, melhora o carro, né? E começa a crescer também os custos. Então, um investidor, ele sabe exatamente aonde aplicar esse dinheiro. Um investidor jamais viveria de uma renda de um imóvel locado. Ele jamais deixaria 500 mil reais parado para ganhar em torno de 1.000 a 2.000 reais de rentabilidade apenas com esse dinheiro. O que muito me assusta, por exemplo, são comerciantes, né? Comerciantes que sabem fazer dinheiro, mas quando fazem dinheiro, em vez de multiplicar aquele dinheiro, antes, claro, de chegar em um teto possível, baseado no exercício da profissão que ele exerce, ele compra um carro, ele compra uma casa para não pagar mais aluguel, né? Mas aquele dinheiro que ele comprou a casa, se ele investe dentro do próprio negócio, ele consegue fazer o valor de 10, 20 aluguéis da casa onde hoje ele vai morar. Então, chega a ser uma coisa assustadora. Pegou insulina? Voltando para o Brasil, baseado nesse Tá no chão. entendimento que hoje eu tenho, né, baseado nesses ensinamentos, eu fui entender mais ou menos o que era ser um investidor, né, o porquê que um investidor ele dá valor em cada centavo que ele faz dentro do mercado financeiro e não devolve. O que é que torna ele um profissional dentro do mercado? Eu brinco com os meus alunos dando uma ideia de que eu falo assim, R$ 300, R$ 330 por dia alteraria na sua vida financeira? A pessoa fala, não. E eu falo, ok, e 10 mil por mês? Ah, professora, 10 mil faz diferença. Ok, R$ 330 por dia significa 10 mil reais por mês. É a mesma coisa. Como a gente não tem o hábito de calcular, inclusive o salário, a gente sabe quanto ganha por mês, mas a gente não consegue saber e ter noção do que ganha por dia. Então, quando você entra para o mercado financeiro, que você precisa operar diariamente para fazer um dinheiro, você costuma não valorizar o que você ganha, porque você está ali baseado em um montante financeiro, ou seja, seu salário, mas que você faz ele em 30 dias com 6 a 8 horas de trabalho diário, às vezes até 12 horas de trabalho diário. E quando você faz ali aquele capital em 30, 40, uma hora dentro do mercado financeiro, a sua diária, você não dá valor porque você não tem essa fração do seu salário, né? Hoje, por exemplo, eu sei quanto eu ganho por mês, por semana, por dia e a minha hora, quanto ela custa, né? Quanto eu consigo fazer por hora. Então, hoje, a minha contabilidade ela é assim, tanto com o meu ganho quanto com o meu gasto. Ou seja, hoje eu consigo dar valor a cada centavo que eu ganho dentro do mercado. Se eu fizer um valor de capital, vocês podem ter certeza absoluta que eu não devolvo ele para o mercado, porque hoje eu sou investidora, ok? O problema da maioria das pessoas que já opera não é fazer dinheiro, porque fazer dinheiro no mercado financeiro todo mundo faz. O grande segredo é em não devolver o dinheiro para o mercado financeiro. Baseado nisso, eu fui entender agora o que era o mecanismo da área que eu ia trabalhar, que seria esse mercado financeiro. E aí fui participar de alguns cursos, palestras, enfim, várias coisas que eu fiz. Ao todo, muito tempo de estudo. E uma informação me chamou muita atenção, né? Como, por exemplo, 3% das pessoas hoje vivem do mercado financeiro. 3% é muito baixo, perto do que se tem hoje dentro do mercado, né? Então, que a primeira choque de realidade que eu tive, eu estou caminhando junto com os 97%. Eu estou aprendendo com as pessoas que estão ao meu acesso, é o acesso de 97%. Que são os que eu chamo aí de blogueiro de mercado financeiro, né? Aqueles que estão aí na mídia, fazendo exposição de financeiro, de carro, que é para chamar a atenção das pessoas, né? Jogando dinheiro para o alto, não sei quantos mil seguidores no Instagram, sentado em um carro de luxo, muitas das vezes até alugado ou nem no nome da pessoa tá, né? Tá no nome de empresas, enfim. Então, eu falei, bom, pelo menos eu já sei o caminho que eu não devo seguir, né? Se eu quero ser os 3%, eu não devo estudar e procurar o mesmo caminho que os 97% das pessoas estão procurando. Então, vou buscar esses 3%. E aí veio a minha primeira dificuldade. Esses 3% de pessoas,
eles são anônimos, você não vai conseguir encontrar ele dentro do mercado financeiro porque eles não querem ser identificados, né? E isso me assusta muito, foi o que me levou também a parar de cair em certos golpes, como, por exemplo, uma sala de sinal hoje, onde a gente paga aí uma mais barata mensal em torno de 199 por mês, você chega lá, tem 3, 4, 5 mil pessoas, tem sala de sinal com mais de 30 mil pessoas, você paga um valor específico por mês, você para pensar, se fosse para você fazer dinheiro dentro do mercado, ficar financeiramente bem dentro do mercado financeiro, eu acho que pagando 299, vamos colocar alto, eu acho que nós teríamos 97% das pessoas ganhando dinheiro no mercado, não só 3%, porque eu acho que 299 por mês, para poder fazer um caminhão de dinheiro, qualquer pessoa hoje, até o carinha que fica ali vigiando o carro, consegue levantar esse valor, né? Então, eu acho que nós não teríamos só 3%. Então, eu já entendi que essa questão de sala de sinal era uma fraude, né? Eu costumo comparar com os Brooks que a gente tem aí hoje, que não é considerado pirâmide, porque nós temos produto, né? Como a Avon, Natura, a Boticário, que está se virando revistinha, Jequiti, Mary Kay. Eu falo que todo mundo conhece alguém que vende um produto assim, mas nunca ninguém conheceu ninguém rico por ser representante dessas marcas, a não ser o dono. A mesma coisa é a sala de sinal. O dono da sala de sinal, ele está ali com expressivamente um valor considerável. É só você pegar ali, colocando baixo 3 mil pessoas, pagando em torno de 299, estou colocando bem baixo, porque as salas de sinais normalmente são absurdas. Nós temos muito mais de 3 mil pessoas dentro de uma sala de sinal. Alguém aqui já entrou ou está em alguma sala de sinal hoje? Alguém presente está em uma sala de sinal? Alguém já esteve, já comprou sala de sinal aqui de mercado financeiro? Vocês estão tímidos ainda? Não, não. Não? Só para vocês Não, terem, não. só para terem uma ideia, nós falamos de 3 mil pessoas pagando uma média de R$ 299 por mês, eu estou colocando muito baixo. Eu vou tentar colocar para vocês aqui, expressar, mostrar, sem tentar mostrar o nome da sala de sinal para que eu não seja processada aí, mas para vocês terem uma ideia de quantas pessoas, em média, a gente tem em uma sala de sinal. Mas colocando 3 mil pessoas, pagando 299, o dono da sala de sinal recebe R$ 897 mil por mês. Isso é um absurdo. E ali dentro eu tenho certeza que ainda não se alcançou ninguém fazendo nenhum primeiro milhão, justamente pelos dados reais, aí baseado pelo investe.com e a CVM, que libera para a gente essa questão de que 3% hoje das pessoas vivem do mercado. Então, é muito absurdo pensar em algo assim, que a gente conseguiria manter algo assim financeiramente falando, né? Então, eu já decidi que isso não funcionava, assim tanto quanto os robôs, que também é pago mais ou menos por uma média de valor desse, né? Então, eu também vi que isso não era o suficiente para fazer com que as pessoas ganhassem dinheiro, depois, é claro, de eu já ter comprado aí várias salas de sinais e robôs. Então, eu decidi que eu não ia encontrar essas 3% dessas pessoas e desistir nunca foi o meu foco, né? Depois de tantos estudos e desgaste para aprender a questão desse mercado. Então, eu decidi procurar por mim só ser esses 3% do mercado financeiro. E assim eu parei para estudar o mercado. Minha primeira tentativa foi tentar entender as plataformas, estudar as plataformas, né? E assim eu fiz. Tentei estudar as plataformas, uma por uma, para entender qual ferramenta de trabalho eu usaria, né? No caso, todos nós precisamos de uma plataforma para operar, qual eu usaria para conseguir ter aí um bom desempenho dentro do mercado financeiro. E assim eu fiz, tá? Assim eu fiz.
estudei as plataformas para entender as regras dentro da CVM dentro do nosso país, e aí veio uma descoberta interessante, que às vezes as pessoas falam, mas tal plataforma é proibida no país. E sim, algumas plataformas são proibidas, sim, de se propagar, né? Por isso que a gente não vê em propagandas, em horário nobre, outdoors e revistas, além da internet, falando sobre essas plataformas. O governo brasileiro fez a decência de proibir, através da CVM, que as plataformas sejam divulgadas em nosso país. Então, se vocês procurarem aí até as próprias Instagram das plataformas, não tem. Você procurar que a gente usa, o Instagram oficial da Binomo, da IQ, você só vai achar fake. O verdadeiro Instagram não se tem, porque não pode ser propagado aqui. Por isso que a gente não vê a propaganda em horário nobre, outdoor, revistas falando sobre o assunto, tá? Elas são proibidas de se propagar. Assim, as plataformas começaram a fazer a utilização dos traders que fazem sucesso dentro do mercado para isso. O problema é que o brasileiro é o brasileiro do jeitinho, né? E aí foi que surgiu os grandes traders blogueiros do mercado financeiro, que ganha dinheiro com tudo o resto, ganha dinheiro aí com o mercado de sala de sinais, com robôs, com mentorias, né? Uma das lives que eu fiz anterior, um rapaz que entrou na live, ele me perguntou não, ele afirmou que traders de sucesso não daria mentoria, né? Traders que ganham dinheiro no mercado não daria mentoria. E aí a gente consegue ver o quanto que as pessoas estão machucadas com essas informações, né? Que profissionais bons não dariam aulas. Você já parou para pensar se realmente isso fosse realidade? Nós não teríamos mais excelentes dentistas, porque não teríamos bons professores. Nós não teríamos excelentes médicos, porque não teria excelentes médicos dando aula na universidade. Nós não teríamos excelentes traders, né, porque não teríamos aí pessoas para poder mentorear os outros. Então, não é por isso, existem objetivos dentro do mercado financeiro. E se os bons pararem de dar aula ou educar ou formar novos profissionais, lamentavelmente toda a profissão não teria mais excelentes profissionais, né? Então, sim, eles dão mentoria porque existem objetivos por trás disso. O meu, no caso, é ser reconhecida pela CVM, né, como mentora, não como uma pessoa que opera. Como opera, eu já estou no terceiro lugar no Brasil e quinto lugar mundial, muito bem colocada e reconhecida. Mas como eu tenho objetivos maiores, eu quero ter o reconhecimento como mentora no mercado financeiro, ok? Então, deixa eu só conseguir colocar aqui para mim e mostrar para vocês uma ideia das salas de sinais que hoje se tem no mercado, para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu tenho até algumas que algumas pessoas acabam me convidando e me colocando. Deixa eu achar aqui o VIP, que são sala de sinais paga. Aqui em cima a gente tem a quantidade de pessoas, tá ok? Ó, 6.125 pessoas, mostrando rapidamente aqui para vocês. 1.017 pessoas, deixa eu ver aqui, esse da China aqui deve estar, ó, 24 mil pessoas. Imagina 24 mil pessoas hoje, vamos colocar bem baixo. Vamos colocar 24 mil pessoas aqui, ó. 24 mil pessoas hoje pagando R$ 69, bem baixinho para todo mundo pagar. Quanto que esse cara ganha por mês? R$ 1.656.000, tá? Então, quem fica rico é o dono da sala de sinal. Se dentre essas 24 mil pessoas tiver alguém que esteja pelo menos vivendo bem e não devolvendo dinheiro para o mercado, estaria excelente, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, esse mago da alavancagem, que é bem conhecido, tem 9 mil pessoas, tá? Pagando aqui uma sala de sinal. Colocando baixo aí, R$ 69,90, dá para vocês terem uma noção o que é que eu estou dizendo. Uma sala de sinais dessa daqui, gente, eles entregam os sinais da seguinte forma. Eles vão te liberar, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, uma lista de sinal, onde você vai ter aqui as entradas citadas da seguinte forma, deixa eu só achar aqui, ó. Aqui, ó, eles colocam assim, ó. Você vai entrar aqui na USDJPY, 1h10 da manhã,
para put ou para call, e assim sucessivamente, para cima ou para baixo. Ele te dá ali uma lista para você fazer durante o dia. Lembrando que nós temos aí só duas direções dentro do mercado financeiro, não é tão difícil. Não é, ó, aqui ele mandou às 4h30 da manhã, o ativo é o CHF, né? E o que você tem que fazer dentro da situação da sala de sinal, né? E ele vai te dando os sinais para você entrar. E você paga uma taxa mensal para que você consiga. Olha, aqui a gente tem 17 mil pessoas, 800 e poucas, só para vocês terem uma ideia de quantas pessoas normalmente. Quando eu falei 3 mil, eu estou falando pouco, tá? Mas a sala de sinal ela tem uma quantidade expressiva de pessoas. Se elas funcionassem junto com os robôs, eu acredito que nós teríamos muito mais do que 3% ganhando dinheiro dentro do mercado. Então, eu comecei a procurar pessoas que pudessem me ensinar coisas aleatórias, como, por exemplo, análise gráfica, né? Indicadores, que é o que a gente tem dentro das plataformas. Então, eu procurei pessoas renomadas e homenageadas pela Universidade de Brasília para que pudessem me dar essas aulas de conhecimento sobre o gráfico, né? Que é o que eu precisava ler para entender. E uma das minhas surpresas foi que um desses especialistas de indicadores, quando eu contratei para ele me ensinar todos os indicadores, qual era o melhor para fazer uma leitura gráfica, ele me disse assim, que o indicador, ele é a leitura de um gráfico, ou seja, o indicador, ele vai se movimentar depois que o gráfico movimentou, né? Ou seja, eu não preciso de um gráfico, de um indicador, para me dizer o que aconteceu. Eu preciso saber do que vai acontecer, e nenhum indicador é capaz de me fazer isso, porque o indicador ele só vai se movimentar depois que o gráfico se movimenta, ou seja, ninguém lê o que não foi escrito. Então, eu fiquei bastante aliviada que eu não era tão lenta e nem tão burra assim, porque quando eu estudei os indicadores através dos traders blogueiros do mercado financeiro, eu achava que eu tinha perdido o tempo da entrada, quando, na verdade, eu não perdi o tempo. O gráfico, na verdade, se movimenta primeiro mesmo do que o indicador, né? Então, quando o indicador movimentava, o meu gráfico já tinha descido a vela, ou já tinha subido a vela, então eu não tinha como fazer a entrada. Então, não era eu que estava perdendo. Serviu bastante, porque a minha ideia não é ler um gráfico ou ter um indicador para ler o gráfico, é dar entrada no gráfico para mim conseguir acertar a direção e fazer dinheiro. Então, ali eu entendi que o indicador ele não seria útil. Porém, é útil para os traders blogueiros, porque eles utilizam os indicadores de uma forma para agregar conteúdo ou dizer que ali está um método dele, uma estratégia, né? Ele muda ali a configuração daquele indicador, dizendo que na situação dele ele vai obter um resultado melhor do que os outros, e isso é utilizado para mentorias, né? Mentorias de traders blogueiros do mercado financeiro. Depois eu fui entender um pouco a questão gráfica das velas mesmo, literalmente, vela a vela, o que elas diziam, e o conjunto delas, o que dizia, né? Para que eu conseguisse fazer a leitura, para que eu conseguisse conversar com o gráfico. E nesse momento eu virei a maníaca do gráfico. Então, a minha casa e o meu trabalho, na época eu tinha 4 empresas, 188 funcionários, o meu gráfico e a minha casa e meu escritório era cheio de pares de moedas ali, e impressos durante 6 meses para trás e 3 meses para frente. Eu comecei a brincar de jogo de 7 erros e dar um comparativo do que acontecia e do que se formava naquele momento ali, e o que mais respeitava. E assim eu voltei para o gráfico depois de 3 meses, estudando 9 meses, todos os pares que tinha ali dentro da plataforma. E aí eu tinha um relatório, decidi qual a entrada seria. E me deparei com a situação de que eu já estava ficando bastante positiva, né? Mas eu precisava olhar para esse gráfico de uma forma profissional, algo estava me faltando, que era um gerenciamento mais rigoroso. Então, eu também contratei 2 matemáticos e 2 contadores, sendo um desses contadores o meu irmão mais velho, 20 anos mais velho que eu. Quando eu nasci, ele já era contador.
Por que contador? Para ele utilizar ali aquele meu gráfico, né, aquele saldo que eu coloquei na plataforma, ele fazer a utilização dele como se fosse um capital de giro de uma empresa, me ajudar a fazer um gerenciamento. Muitos acham que contador ele é feito só para poder mandar o DAFzinho ali do imposto para você pagar. E não. Se você pedir, faz parte da obrigação do contador te orientar em qual produto você está tendo melhor saída e menos saída, em qual produto você melhor investir. Então, eu decidi chamar o contador para isso, e os matemáticos, baseado em fórmula e no que eu tinha descoberto de estudo dentro do gráfico, me ajudasse ali a fazer um comparativo de entrada, qual era o meu menor risco em matemática, por ser exata, o valor que eu deveria entrar, quanto que eu deveria parar, quanto que eu tinha que fazer por dia, quanto era satisfatório, quanto fazer por dia sem ter risco, né? Quantas entradas baseado no estudo matemático deles. E aí, logo depois disso, eu voltei a operar como gente grande. Nós levamos quase 2 meses para fazer esse gerenciamento, algumas coisas foi modificado ao longo de 6 meses, mas desde exato janeiro de 2019, a gente não conseguiu mais nada que pudesse melhorar o gerenciamento até os dias atuais. Então, ele é o mesmo desde esse período, tá? Então, nós tivemos aí um gerenciamento que foi o gerenciamento junto com a minha estratégia, que eu costumo chamar de casamento perfeito, né? Foi que me deu os resultados financeiros que hoje eu tive, né? Onde eu bati de 6 mil reais em 4 meses e pouquinho, o meu primeiro milhão baseado nesse gerenciamento aí. E aí eu tive o primeiro susto, né? Porque o meu nome, para quem percebeu ou quem me segue ou chegou a ver, ele se escreve Ingrid Raiza, Ingred Raisa. Se você colocar isso no Instagram, só tem eu, não tem mais ninguém com esse nome. Então, eu não sabia da questão desses rankings que se tem dentro da plataforma. Como eu não usei meu nome como apelido e não tinha também nem intenção e nem pretensão de chegar aonde eu cheguei, eu fiquei conhecida porque as pessoas achavam o meu nome ali e ali eles me procuravam no Instagram. Então, eu dormi com 1.200 e poucos seguidores e acordei com mais de 12 mil pessoas me pedindo para seguir. Foi um susto muito grande, porque eu não tinha noção dessa questão do ranking, né? Esse ranking que aparecia. Logo próximo que eu alcancei esse ranking, eu comecei a ganhar também os torneios mundiais, entre primeiro, segundo, terceiro lugar em torneios, competindo mundialmente com todo mundo. As pessoas me viam ali e automaticamente começavam a me seguir. E assim eu comecei essa parte pública da minha vida, me tornar uma trader pública, conhecida, porque o meu nome, minha mãe fez esse favor de colocar o meu nome de uma forma diferente de todo mundo. Assim, eu consegui alcançar essa popularidade. Logo depois veio algumas mentorias de algumas pessoas, figuras públicas, né? Uma delas bem polêmica, que não me jogou, não me lançou, não, né? Me jogou na mídia de uma forma mais assustadora também, que é o goleiro Bruno. Fui mentora do goleiro Bruno, fui porque hoje eu não sou mais, não faço nenhum tipo de orientação, porque não condiz mais os meus ensinamentos, já bateu em choque com o que ele acredita que pode fazer, mas terminei o meu trabalho, ele seguiu a linha dele de raciocínio, e que é uma linha totalmente diferente da minha hoje, está dando resultados incríveis, está aí na mídia, né, como todo mundo vê, ele deu uma mudança de chave aí, torceu a chave aí, comprando carros e já esbanjando na internet novamente, e isso acabou que me jogou na mídia de uma forma não positiva, mas negativa. Primeiro, por eu ser mulher, segundo, por eu ser homossexual, né? Então, isso me levou a perder alguns amigos por mentorear uma pessoa que é condenada por um crime de feminicídio. Mas foi um burburinho, a mídia caiu matando em cima de mim, assim como em cima dele também. E aí veio mais um boom de conhecimento em cima da minha pessoa. Então, existe uma ligação, um elo. A pessoa fala, Ingrid, a mentora do goleiro Bruno. Mas teve outras pessoas mais interessantes para me vincular aí no mercado financeiro que não me vinculam. Impressionantemente, eu sou vinculada exclusivamente a isso.
E a mídia, ela não perdoa mesmo, né? Ela me lançou ali quando o Bruno anunciou a aposentadoria das luvas dele e a nova profissão que era o trader, e se mantém vivo dentro desse mercado aí até hoje. É uma das coisas que não foi nada ilícito, tá, gente? É porque eu não concordo em pegar dinheiro de terceiros para fazer investimento. Eu não vejo uma razão lógica e nem matemática para pegar dinheiro de terceiros para fazer investimentos. Eu acho muito simples. Se eu tenho 100 mil reais, não tem por que eu pegar 100 mil de alguém para investir dentro do mercado financeiro para dar 10% para essa pessoa. Eu não sou nem mãe dessa pessoa para isso. E pior ainda, algumas pessoas falam, professora, mas e se o cara não tem os 100 mil e alguém quer investir nele? Então, me desculpa, ele não é trader. Se ele não tem, é porque ele não soube fazer, ou pior, ele perdeu. Se ele não cuidou do dele, vai cuidar do seu. Então, eu não acredito nessa questão de investimento de terceiros. É uma coisa que nunca entrou na minha cabeça e não vai entrar nunca. Então, eu não faço investimento para terceiros, assim como também em números dentro das mentorias, eu costumo mostrar que não compensa pegar dinheiro de terceiros em nenhum tipo de matemática que você fizer, você está perdendo. Para um investidor, ele jamais vai pegar 100 mil de uma pessoa para entregar para ela aí no decorrer, vamos colocar só de um ano, 120 mil e ainda devolver os 10 mil, os 100 mil para a pessoa, ou seja, 222 mil em um ano, ele perde o que ele fez desse dinheiro. Ainda que ele consiga triplicar ou quadriplicar esse dinheiro, não compensa, porque senão ele faria com o dele, não com o de terceiros. Então, também não entra na minha cabeça, e sempre que eu estou com algum aluno, que esse aluno precisar de mim, eu vou estar sempre presente, mentoriando, aconselhando, mas a partir do momento que foge dos meus entendimentos, eu me desvinculo para que assim eu também não seja vinculada a essas pirâmides financeiras que se tem através dos investimentos. Então, esse é um dos motivos ao qual eu me desligo da maioria dos meus alunos, porque quando eles conseguem começar a operar, a ideia já é pegar e investir também dinheiro de terceiros, e eu não concordo com isso. Não faz parte da minha política dentro do mercado financeiro pegar dinheiro de terceiros. Então, assim, eu fiquei conhecida. Estava quase que morando em Cabo Frio, né, devido à quantidade de aluno e assessoria também em gestão financeiras, que é o que eu faço, gestão financeira e educação financeira dentro e fora do mercado financeiro e de empresas, e com investimentos também dentro do mercado. Então, eu acabei fechando alguns contratos, estava mais no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, do que em Brasília. Saí daí tem pouco mais de 2 meses, pouquinho, 3 meses. Na verdade, me mudei exatamente no dia do falecimento do trader Pessano. E aí eu não voltei mais a Cabo Frio, porque ficou perigosa. Os traders em Cabo Frio ficou perigoso. E assim eu continuei minha jornada. Logo depois aconteceu tudo o que aconteceu em Cabo Frio, algumas pessoas já obtendo resultado no mercado financeiro comigo, começaram a me pedir aí ajuda, socorro, para conseguir continuar mantendo e pagando os empréstimos. Uns venderam casa, carro, e virou uma bola de neve. E assim, os meus alunos que tinham amigos que fizeram investimentos me pediram uma forma de ajudar todo mundo. E assim foi que eu abri essas mentorias online para orientar e ajudar a operar, pelo menos as pessoas conseguirem pagar as parcelas aí de empréstimos e do que tem para continuar a vida até que as coisas se resolver. Essa é um pouco da minha trajetória dentro do mercado financeiro. E vou abrir agora para vocês, eu vou pedir aí, tem uma mãozinha, aqueles que tiverem alguma dúvida sobre a minha história, sobre o mercado financeiro, qualquer assunto relacionado a isso, e quiser tirar dúvidas, pode me perguntar. Tem uma mãozinha aí, aqueles que quiserem me perguntar alguma coisa, é só clicar na mão que eu chamo e tira as dúvidas que quiserem ter. Alguém tem alguma dúvida sobre assunto relacionado ao mercado financeiro, ou a minha trajetória, ou a minha profissão dentro do mercado financeiro? Não, ninguém? Vocês estão Não, tímidos ainda?
Para que eu consiga esclarecer algumas dúvidas de vocês, eu preciso que vocês me perguntem, me questionem quais são as dúvidas de vocês sobre a questão de plataforma, sobre a questão da minha trajetória, senão eu não vou conseguir saber quais são as dúvidas de vocês. Ninguém tem nenhuma dúvida sobre absolutamente nada relacionado ao mercado financeiro? Não? Pode perguntar, gente. A hora é agora, gente. Me pergunta, senão eu vou começar a chamar um por um, para que vocês consigam esclarecer aí suas dúvidas. Adriano Blume, que já é meu aluno, já foi meu aluno, né? E ainda continua, né, Adriano? Sempre entrando quando dá. Sempre entrando quando me vem em live, já tá aí, né? Voltou com força total, Adriano? Tem umas horas que dá um estresse, mas devagarinho tá indo. Muito Só bem. a maior que eu mais posso falar é gerenciamento. É o mais Isso aí, importante, né? gerenciamento porque o emocional atrapalha. É muito Gerenciamento difícil que estar manda fazendo tudo. dinheiro e parar, né? Exatamente. Muito bem. Adriano Freitas, quem é? Oi, Ingrid, boa noite. Boa noite, Adriano. Eu. Oi. Você já opera no mercado, Adriano? Não, Ingrid, eu tô operando só na demo, né? Sim. Operando só na demo. Eu já tinha operado na IQ há um tempo atrás, em 2019, mas não tive bons resultados, né? E com o seu método agora e seu gerenciamento, eu vi que a chance é essa e tô indo para cima com Você tudo. chegou a assistir as 2 lives no YouTube? Eu assisti algumas. Testou, Assisti Adriano? algumas. Oi? Você testou? Testei, dando certo, tudo dando certo, todas as estratégias ali dando certo. Você está nessa mentoria de amanhã? Começa amanhã? Tô sim. Muito bem. Sentiu diferença do que você vinha fazendo na plataforma com 2 lives só aí? Totalmente. Nossa, eu já tô operando já tranquilamente já. Só com as aulas Só- que eu vi com você, dos vídeos, né, do YouTube. Muito bem, fico feliz com isso. É mais simples do que a gente pensa, né? É impressionante como depois que a gente vê a simplicidade do que era, a gente não para pensar do tipo, por que que eu não pensei nisso, né? A gente fica tanto medo desse gráfico, né? Achando que é uma coisa tão complexa que a É, eu, gente ope- não fica com receio. eu operava por conta própria, assim, eu descobri que 2019, aí fui fazendo uns depósitos lá, fazendo umas operações, me dando bem, mas da mesma forma que eu me dava bem, eu perdia mais rápido do que eu conseguia ganhar, entendeu? Aí fiquei meio traumatizado, saí um pouco da IQ, foquei mais em outras coisas É o erro e comum que a gente tem, né? Qual é o erro comum que eu falo? O erro da gente é, começa pelo gráfico, né? exatamente. E eu vi que o seu método aí é matador, não tem outro igual. Você não se preocupa tanto com gráfico, né? Linha de tendência, essas coisas, mas é surreal, é surreal. Tô indo com força total e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito bem, vamos para cima. Ana está terminando a mentoria dela agora. Oi, Como estamos, Ana? Indo para a segunda fase, Ana? Está firme? não, eu tô ansiosa. E Não os, resu- perco uma. e os, Então, resu- e os resultados, Ana? os resultados estão, na verdade, para mim, tá até além do que eu imaginava. Por eu ser, por eu ter sido leiga, né? Agora eu não sou mais. Não ter conhecido nada antes, né? Nada, isso, justamente. Então, meus resultados na operação conta real, tá ótimo. Tem seguido gerenciamento, as anotações, bato meta, saio fora. Te juro, assim, que teve umas 2 vezes que
quando o gráfico estava pagando um real de um valor um pouquinho a mais, eu dei uma crescidinha de olho, tomei uma ré, mas recuperei. Saiu do gerenciamento. Saí, mas foi bom porque eu aprendi a lição. Não saio mais. Muito bem. Bruxo, é isso mesmo? Bruxo FF. Tem... Bruxo consegue falar? Não? Claudete. Claudete também já é minha aluna. Sou sim. Tudo bem? Boa Boa noite, noite, Ingrid. Claudete. Como estamos? Estamos bem. Esse final de semana não operei, não peguei no gráfico, eu voltei a ler o livro, os dois lá que nós temos. Do E psicológico? agora, me preparando aí para nossa semana de novembro, né? É isso aí. Novembro tem começa. Muito bem. Cristiano. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Cristiano. Como estamos, Cristiano? Seguindo firme. Cristiano também é aluno. Seguindo, mas agora estou numa fase meio, como te comentei ali, ainda está no privado, de analisar, na verdade, onde eu estou errando agora. Daquela vez quando eu estava obtendo resultado, mas eu tomei uma ré por digitar valores errados. Eu ainda não consegui me recuperar totalmente disso ainda. Então, estou tentando identificar onde eu estou errando Quando novamente você agora para digitou o valor errado, corrigir. né? Isso, aham. Muito Então, bem. agora tentando identificar onde é que eu estou errando mais. Muito bom. Edson Ferreira. Edson consegue ligar o microfone? Edson Garcia. Oi. Oi, Edson. Edson não é aluno, né, Edson? Não, ainda não. Muito bem, Edson. Tem alguma dúvida? Já opera no mercado? Não, ainda não. Só na Binance. Na Binance. Nunca operou em opções. Não. Na IKEOpt eu tentei algumas vezes, mas só ilustração. Muito bom. Eu vim do mercado financeiro de ações, mini índice e mini dólar. Eu vim fazer dinheiro em opções binárias para colocar nessa parte de cripto e ações aí e mini índice para que a gente pudesse ali tem que ter um valor expressivo para o lucro ser expressivo, né? Porque a Uhum. média do que a gente precisa seria aí uma média muito boa, é 30% ao mês, isso quando o trader já é muito bom, né? Então, Entendi. então, novamente, a gente. E depois que eu fiz uma quantidade de dinheiro expressiva, eu não entendi o motivo de sair de opções e voltar para lá, já que eu fiz muito dinheiro para poder ir para um lugar para fazer pouco. Assim foi que eu me mantive em opções. Hoje eu opero mini índice, mini dólar, cripto, mais por esporte mesmo. Tem alguma dúvida nessa área, Edson, que você queira me perguntar ou sobre a minha trajetória no mercado? Não, por enquanto não. Eu prefiro estudar primeiro aí para assistir sua mentoria para poder ver qual vai ser a minha dúvida. Você está na turma já, Edson? Não, ainda não. Eu acho que Não, vou né? começar Começa amanhã a turma. isso. Muito bem. Eric, Eric Magalhães. Não consegue falar. Fábio. Fábio Mendes é meu aluno também. O Fábio ainda não foi meu aluno, foi Fábio. Fábio, consegue falar? Foi sim, foi da 3 turmas atrás, né? Como é que está, Fábio? Está se mantendo? Muito bem, Fábio. Gisele. Obrigada, Fábio. Gisele Oliveira.
Gisele, acho que não foi aluna, que eu não lembro. Acho que eu nunca mentorei uma Gisele. Gisele, consegue falar? Gislaine Costa. Também não consegue falar? Ivone. Ivone. Jarode, é isso mesmo? Jarode Silva. Pronunciei certo? Consegue falar, Jarode? Também não. João Felipe. Boa noite. João Felipe é meu aluno. Boa noite, João Felipe. Como está? Boa noite a todos. Estamos bem, estamos conseguindo os resultados de acordo com o gerenciamento. Eu tenho batido meta, saio. Se ficar com soro, eu deixo um pouquinho. Alguns dias eu não consegui operar, né? Mas poucos dias, né? Um dia que estava 84% payout e tal, preferi não operar, mas tenho tido bons resultados, sim. Muito bem. Jorge Luiz. Boa noite, Ingrid. Sou o Jorge. Para quem não conhece, o marido da Ana. Oi, Jorge. Como Bom, boa estamos, noite. Jorge? Tô bem, tô bem. Tenho 12 dias operando, faltando R$ 50 para dobrar branco, seguindo o gerenciamento, com 542 de soro e os 12 dias com meta batida. 542 de soro? Isso aí. Estamos no Faltando... ponto. Vamos ter a primeira dobra antes dos 30 dias? Isso aí, com certeza. Amanhã, com certeza, devo dobrar. Muito Faltando bem. R$ 50. Parabéns. É amanhã mesmo, literalmente. Há muito pouco. Parabéns. Não Valeu. deixa de me avisar a primeira dobra, tá? Com certeza. Pode Muito deixar. bom. Leandro. Leandro Soares. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, Raíza. Leandro. Leandro é o que vai ser meu aluno. Nós conversamos esses dias. Leandro, é você? Isso aí, Leandro. Muito bem, Leandro. Está mais animado depois da conversa? Com tudo, vamos para frente. Vamos quebrar tudo. É isso aí. Quebrar não. A palavra quebrar no mercado financeiro ela não pode existir. Não, desculpa, perdão. Vamos com Vamos com tudo. tudo. Vamos Como com diz meus tudo. alunos que eu aprendi as gírias novas, vamos no 12. Isso, vamos com tudo. Muito bem. Seja bem-vindo, ô Leandro. Obrigado. Luciene, minha aluna, me acompanha já há um ano. Como estamos, Luciene? Oi, Tá tendo a Titi, meta? boa noite. Tá melhorzinha? Tô. Depois da Ah, queda. eu fiquei de castigo aí esses 3 dias por causa da troca da conta. Eu tô sem operar desde quinta-feira. É verdade. Recalcula a Mas... meta, hein? Não, já recalculei. Aí eu bati a meta na quinta, né? A gente operou de noite, mas não tava legal o gráfico, né? Aí naquela madrugada mesmo eu já pedi o saque, aí hoje já tá tudo certo, já fiz depósito, aí eu volto amanhã. Ok, já tá tudo Nem, certo. A conta já nem tá entrei regular. hoje, tá? Como é que é? Eu não entrei para operar hoje, não. Vou deixar para amanhã. Muito bem. Marina. Oi, boa noite. Boa noite para todo mundo. Marina, pela voz, é a Marina que eu conversei também ontem? Sim, foi ontem que a gente conversou. Muito bem, Marina. Como estás? Sou leiga no assunto ainda, né? Mas estou muito animada para começar amanhã o curso. Muito bem. Você chegou a assistir as lives, Marina? Não. Você está sendo o primeiro contato com vocês. Muito bem. Vanessa. Consegue ligar o microfone, Vanessa? Vanessa, acho que o seu fone não está muito bom. Ou aproxima ele mais perto para a gente te ouvir. Fala aí para mim ver se eu te ouço. Não estou ouvindo. Você só consegue pelo fone?
Oi, tá escutando? Agora eu tô escutando. Já opera, Vanessa? Boa noite a todos. Sim, eu iniciei uma mentoria tem umas 2 semanas mais ou menos e pelo que eu assisti nos vídeos, né, na live, é assim, uma coisa surreal, que eu tô me surpreendendo bastante. Estou muito empolgada. Você começou a mentoria comigo? Não, eu estou fazendo com uma outra pessoa, eu estava fazendo, né, até então. Ah, porque eu não lembro de ti, já falando, não é possível. Não, Você chegou não. a assistir alguma live minha? Assisti. É um pouco diferente do que você tem visto aí? Um pouco, totalmente, parece piada. Totalmente. Eu fiquei Conseguiu rindo fazer assim à alguma toa, coisa que nem perto uma do que você louca. assistiu das minhas lives? Totalmente, eu assim quebrava a cabeça, chegava durante a tarde, não é nada disso que eu estou tentando aqui. Aí parava, reavaliava, anotava tudo, que eu sou assim, né? Faço por etapa. Aí tentava novamente, nada, nada, nada. Assim, uma hora ou outra que conseguia, e mesmo assim, voltava no 0 a 0. Estudando suporte e resistência? É, pullback, suporte e resistência, LTA, LTB. O que 97% estuda? Isso, que parece assim, que você não entendeu nada. Exatamente. Com o pouco que você viu as duas lives lá que está liberada no YouTube, você conseguiu fazer alguma coisa? Não, até então não. Eu tô aguardando, eu vou abrir a conta na IK que eu tenho, então eu tenho só na Cotex. Uhum. Ah, sim, eu me lembro de ter falado com você pelo WhatsApp, não foi? Foi isso mesmo. Me lembro que você falou que tem a Anacotex, a gente tem que abrir a Nike. Muito Isso. bem. Sentiu alguma diferença perto do que você estava fazendo, de conhecimento, de estratégias, de tudo? Totalmente, totalmente. Parecia em certos momentos que você não retinha nenhuma informação, entendeu? Aprendi para botar em prática, nem sempre ia. Muito bem, vamos ver agora se a gente consegue recuperar esse tempo seu perdido aí. Você está na turma de amanhã, né? Isso, isso. Muito bem. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Washington, Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Washington já está indo 12, Washington, como estamos? Estamos excelente, né? Beta batida, 2 dias antecipado aí, né? Tô aí com R$ 80 aí de soros também para estar botando em prática aí para brincar um pouquinho na IQ, para alavancar mais. Vou ser sincero para você, né? Foi a melhor mentoria que eu fiz, né? De todas, até mesmo desse mercado aí, né? De várias pessoas vendendo cursinho. E a gente aprende praticamente o básico, né? Como você fala, pensar fora da caixinha. Todo mundo fica nisso, suporte, resistência, tendência de alta, LTB, LTA, e aí nada respeita, né? Até mesmo porque, como você falou, como é que a corretora vai colocar algo que vai respeitar? Senão ela vai quebrar, correto? Então, Exatamente, principalmente em ATC. quando a gente pensa fora da caixinha, a gente começa a ter resultado. E isso está acontecendo comigo, sou muito grato, né, por ter tido essa oportunidade de ter feito, né, a tua mentoria, continuar os processos, né, que eu sei que tem muito mais para a gente absorver informação e vamos Sim, para cima e viver desse mercado financeiro. muito bem. Seja bem-vindo aí na segunda fase e que continuemos assim, com resultados positivos. Obrigado. O Wilker é meu aluno também. Consegue falar, Wilker? Não? Ian? Fala aí, professora. Deixa ele falar Esquece. não, professora, deixa não. Esquece. Ainda. Como estamos, Ian? Show de bola. Já dobrei a banca, né? Recalculei a meta. Aí já bati a meta de ontem. Aí só falta 2 entradas para bater a meta de hoje. 2 entradas de 2, tô tranquilo. Tudo certo assim, nenhuma dúvida. Indo bem. Só fiz aquela parada mesmo no operacional mesmo.
que Só, evolução falou um pouquinho mais alto, saiu um só pouquinho de saindo do gerenciamento. gerenciamento um pouquinho, né? Mas tá tudo É, certo. só um pouquinho só um pouquinho. Mas o resto tá tudo certo. Não vou sair mais não, tô sapato. É melhor, né? Já tá indo pra dobra, não vai querer devolver, né? Não, já dobrei já. Então, Já não vai dobrei. querer devolver, né? Eu não, duvido. A dobra, lembra que era para fazer em 30 dias, você fez em quantos dias? 11. É uma ignorância devolver, né? Porra, papo reto. Esquece. Esquece esse negócio de sair do gerenciamento. Esquece, filho. Nunca mais. Muito bem. Valeu, Algumas pessoas entraram aí agora. Quem que eu não chamei aqui que entrou? Acho que foi. Deixa eu caçar aqui. Quem entrou que eu não chamei aí? Teve alguém? Ok, acho que não. Quem entrou, acho que já saiu. Nós temos aí uma dúvida que a maioria das pessoas me pergunta sobre a questão das minhas mentorias, né? Eu tenho 3 tipos de mentoria. A mentoria que eu chamo de mentoria ouro, a mentoria prata e a mentoria bronze, né? Essa que vocês vão fazer é o que eu chamo de mentoria bronze, que inicia na segunda-feira. Qual era a maior diferença entre essas mentorias? Na verdade, é o objetivo das pessoas e o que elas vão investir dentro do mercado financeiro. O que seria isso, professora? Na mentoria bronze, a gente tem uma quantidade de pessoas expressivas dentro da turma, né? Até por questões de valores. Então, a gente consegue ter objetivos. As pessoas que aí estão, que falaram com vocês, são da mentoria bronze da minha turma anterior. Os resultados, ele vem também na mentoria bronze de forma expressiva. A gente trabalha para dobrar um capital em 30 dias. Então, assim como o Austin, o Ian, foram pessoas que nunca tinham visto o gráfico antes e já conseguiram dobrar as bancas aí, tá? Para dobrar as bancas, assim como o Jorge também, em menos de 30 dias, mas o gerenciamento é fazer 3,4% ao dia, e o dinheiro que sobra ali do mercado, né, que é esse soro que os meninos estão falando aí, a gente trabalha ele para ele render e essa dobra acontecer antes dos 30 dias, tá? No gerenciamento, normalmente, eu costumo mostrar para vocês que se vocês fizerem um investimento de R$ 500 e trabalhar 3,4% ao dia, que seria 100% ao mês, a gente consegue chegar no primeiro R$ 1.000.000 em 11 meses, com investimento inicial de R$ 500. Por quê? A gente vai de R$ 500 para 1.000, de 1.000 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, 32, 32, 64, 124, depois a gente vai para 200 e pouco, 500 e 1 milhão. Isso vai, em média, 11 meses, se seguir o gerenciamento. Então, o segredo maior está em trabalhar a questão do gerenciamento de curto e longo prazo, para que vocês tenham a consciência do que é capaz de fazer financeiramente falando dentro do mercado financeiro, se seguir tudo à risca, como tem que ser seguido, sem precisar aí extrapolar e sair do gerenciamento ou antecipar. Normalmente, pessoas que querem literalmente viver do mercado ou já vivem do mercado, elas vêm para a mentoria individual, porque o processo dela é eu e a pessoa, o gerenciamento eu que faço junto com a pessoa, assim como as entradas no período de 30 dias. É óbvio que o resultado disso é um pouco mais expressivo, porque a pessoa está direto comigo. Uma mentoria em grupo, eu preciso acompanhar o raciocínio da pessoa mais lenta do grupo, porque eu não vou deixar ninguém para trás. Então, o que dita aí a nossa mentoria seria o raciocínio da pessoa mais lenta do grupo, é que vai ditar aí nossa velocidade na questão do ensino, ok? Então, o que diferencia, na verdade, a matéria é a mesma, a diferença é que eu vou ensinar vocês a fazer os cálculos do gerenciamento de vocês
e vocês vão ter que literalmente aprender e fazer o cálculo sozinhos, né? Eu dou o máximo de assistência possível, mas com turmas de 30, 40, 50 alunos, eu não consigo fazer um acompanhamento direto. Eu até tento estar mais próximo possível e acompanhar de uma forma mais próxima possível, mas tantos alunos eu não consigo calcular para todo mundo ao mesmo tempo, né? Fazer um gerenciamento. Então, aqueles que estão na mentoria com a quantidade de pessoa menor, além de ensinar, eu faço os acompanhamentos e as operações, elas são junto comigo. Esse é o diferencial da mentorias. Não é questão de tempo, de matéria. Matéria eu dou de igual para toda a mentoria. Todas elas abordam a mesma situação, exceto a individual, porque elas são 30 dias direto comigo. Eu falo que é o segundo grau ali, a faculdade e a pós-graduação dentro do mercado. A mentoria online são 15 dias, né? E a individual são 30, as outras todas são 15 dias. A mentoria prata é uma quantidade de pessoas menor, são 10 pessoas apenas na turma, né? E a bronze é uma quantidade de 30 a 60 pessoas na turma. Então, esse é o único diferencial. Algumas pessoas me perguntaram, professora, o que é mentoria bronze, o que é mentoria ouro, o que é mentoria prata? Então, o que diferencia mesmo é somente isso, sendo que na mentoria ouro é literalmente para quem tem a pretensão de realmente fazer um investimento maior. Eu não aconselho fazer inicialmente assim, de cara com a mentoria em grupo, né? Porque existe um déficit, porque a gente tem que acompanhar aí a menor pessoa com o menor raciocínio do grupo, é o que vai ditar aí a logística do nosso treinamento, ok? Mas a matéria e o resultado, ela aparece em toda a mentoria. Aqui eu não tenho pessoas ainda que fizeram a mentoria individual aqui, porque normalmente quem faz individual não participa das lives em grupo. São grandes empresas, pessoas com grandes investimentos, elas não seria aqueles 3% mais difícil da gente encontrar, que é o que eu falei aí no início. Então, o que diferencia é somente isso, ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para me fazer? Pode Professor, falar, Leandro. Mãozinha aí. Raíza, só uma pergunta. Sim. São 15 dias corridos, sábado e domingo? Segunda a sexta, 3 semanas, tá? Ah, tá ok. Era uma dúvida. Obrigado. Mais alguma pergunta? Às 9 da noite, tá, Leandro? Começa segunda-feira, 9 da noite, de segunda a sexta, 3 semanas. Ok. Alguma pergunta? Aí, professora, já bati minha meta do dia aqui, 3 entradas de primeira seguida. Bateu agora? Aham. Enquanto escutava a senhora aqui, tava olhando aqui, peguei 3 entradas de primeira, já bati a meta em mais ou menos uns 5 minutos. Muito bem, ó. Agora preservar o soro e não correr risco, tá? Ainda, tchau gráfico hoje. Muito bem. Mais alguma dúvida, Leandro? Quer perguntar de novo? Ou eu não abaixei sua mãozinha? Não, tudo ok. Mais alguém? Quer me fazer alguma pergunta? Não, nem sobre o mercado, sobre nada. Ok, essas são a história do mercado. O meu segredo é o gerenciamento, ok? Esse é o grande segredo da minha mentoria, é o gerenciamento. Ele é a base de tudo. Tudo que a gente for usar é para melhorar ou fazer algo dentro do gerenciamento, mas nunca para mudar o gerenciamento. Lembrando que foi profissionais que fizeram,
Não foi uma invenção minha, porque eu sou de humanas, eu sou péssima em matemática. Então, quem fez foi profissionais da área, foi uma coisa estudada e planejada para que a gente obtivesse os resultados baseados nas minhas estratégias e do que o gráfico nos proporciona, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos encerrar? Alguém quer esclarecer alguma coisa? Alunos, não alunos e futuros alunos? Amanhã a gente tira as dúvidas. Amanhã é dia, né, Leandro? Ansioso? Isso aí. Muito. Muito Pouquinho, bem, né? Um passo de cada vez. muito bem. Eu já leu a apostila que eu mandei, Leandro? Não recebi ainda não. Lá do grupo eu vou estar enviando novamente. Acho que você foi adicionado depois. Isso, foi adicionado depois. Ana, queria falar alguma coisa? Pode apagar o dia de hoje e começar amanhã logo? Pagar o dia de hoje, começa amanhã logo? O de hoje eu fiquei o dia inteiro de repouso. Eu falei lá no grupo, não sei se você viu, eu tive uma belíssima queda. Eu senti muito, mas eu ri. É lógico, depois até eu ri, né? Porque caí da escada, porque um cachorro te deu uma banda de joelho ainda, como diz aqui minha esposa. Não é uma coisa muito legal, mas na hora deu um susto, viu? Foi brincadeira, não. Mas eu ri também depois. Me levou um dente, tá? Essa queda. Aham, eu fiquei banguela, só pra você ter ideia. Tá valendo, né? Por isso que eu nem abri minha câmera. Mas eu já tô com uma provisória já. Ninguém vai me ver banguela. É isso aí. Não pode, né? Já pensou? Toda bonitinha banguela. Mas eu tenho um chuchu. E ele é muito grande e estabanado. E ele acha que ele é um pincher. Né? E meu apartamento é um duplex. Eu fui descer a escada e ele tem o hábito de descer correndo e passa no meio das pernas da gente. E aí foi só uma. Só uma quedinha de leve. Mas passo bem. Graças a Deus. É isso aí. Pra cima amanhã. Como diz meu aluno, professora, se segura, já basta Marília Mendonça, já tá difícil para mim. Se você partir agora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E hoje eu vá. Foi só uma queda, mas foi bonito. Meu filho e minha esposa riram, né? Claro, né? Sempre perder essa oportunidade. Com a minha prima também, né? Mas foi bem bonito. Eu caí de joelho no meio da sala, assim, pesando já. Foi que ninguém filmou. Foi Nazaré Tedesco. Meu filho fala que o Thor, meu cachorro incorporou Nazaré Tedesco. Mas é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, sinta-se à vontade em me procurar. Para quem ainda não é o aluno, quiser conhecer um pouquinho aí da história do gerenciamento, tem as aulas liberadas ali no YouTube. Dá uma olhada para vocês se divertirem um pouquinho, terem um entendimento um pouco melhor do que dá para fazer dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele não é uma coisa que a gente pode idealizar de enriquecimento rápido, ele tem que ser bem planejado, bem calculado, tá? Eu não considero enriquecimento rápido, apesar de ser rápido para a realidade de nós brasileiros, mas eu não considero que seja da noite para o dia. Não acredito na lenda que você bote um dinheiro e sai dali milionário se você não for rígido com o gerenciamento e tiver psicológico, como foi dito aí já pelos alunos que já têm a mentoria, que tem que seguir, porque o facilitador de fazer dinheiro, ele é muito alto, né? Então, a possibilidade da gente devolver isso para o mercado também é alto, justamente porque a gente se sente muito autoconfiante. Acontece o que aconteceu aí com o Cristiano, digita o valor errado, e isso dá uma balada na gente, então tem que estar atento ao digitar os valores que vai entrar na operação, manter o psicológico, e eu acho que o que faz com que a gente tenha esse psicológico é ter os cálculos de curto, médio e longo prazo, a gente tem literalmente noção do que a gente é capaz de fazer dentro desse mercado. Eu acho que isso é que nos ajudaria na íntegra mesmo a ter noção de que aqueles 3,4% diário
que já é uma coisa que nada no nosso país paga isso mensal. A única coisa que teria um lucro desse agiotagem é crime ou pirâmide, que também é crime. Então, a gente não tem nada legal no mercado que pague mais de 10% ao mês, né? E a gente, ao mês não, 3,4% ao dia, a gente não tem. Então, imagina agora a gente fazer algo de 100% ao mês, você começar com um capital de um valor X e terminar com ele dobrado, e no mês seguinte você dobrar a dobra do seu capital. Isso não tem. Então, vale muito a pena seguir o gerenciamento, trabalhar o psicológico o máximo que vocês conseguirem, se planejar para isso e seguir à risca. Se seguir, não tem a possibilidade de dar errado. Ok? Sejam muito bem-vindos, alunos que vão estar iniciando aí a mentoria comigo amanhã. Os que não são, se quiserem assistir a live, tirar algumas dúvidas, eu estou à disposição também. E os meus alunos que já são, por favor, mantenham-se bem bonitinhos aí no gerenciamento. O Wallace entrou aí, Wallace? O Wallace também é meu aluno, já dobrou a banca 2 vezes esse mês já, Wallace? Já 4 vezes, estou na quarta. Você está na quarta dobra? Isso, de 60 Quanto tempo de operação, Wallace? Agora deve ter uns 17 dias. Muito bem, já tinha visto o gráfico antes não, né, Wallace? Não tinha visto não. Muito bem, preserva, mantém o soro como a gente vem fazendo as operações, tá? Eu vi que você entrou agora há pouco. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade de me procurar no privado. Posso demorar a responder, mas nunca durmo sem responder todas as mensagens do meu Instagram e do meu WhatsApp, tá? Como meus cursos foram feitos fora do país, o meu fuso horário, então eu acordava 1 da manhã para começar as minhas aulas e ia até 3, 4, 5. Então, normalmente eu fico acordada até tarde, é habitual meu ficar acordada até tarde, e acordo tarde também, então não falem comigo antes das 10 e podem falar à noite, fiquem tranquilos, porque eu não tenho problema com questão de horários, ok? Estando online, se eu não tiver, assim que eu tiver a oportunidade, eu respondo e tiro a dúvida que for necessária. Alguém tem mais alguma coisa? Podemos encerrar? Ok? Então, vou encerrar a nossa live. E para quem eu vou encontrar amanhã, até amanhã. Para os demais alunos também, até amanhã. E os que ainda não são, eu espero que vocês possam ter ajudado e tirado alguma dúvida. Heloísa, quer falar, Heloísa? Professora, vai mandar essa aula para mim? Porque eu entrei nesse instante. Essa é só uma live de esclarecimento de dúvida, Heloísa. Deve ser a apostila, Ingrid. Não, Heloísa é da mentoria gravada, Heloísa? Isso. Perdão. Essa aula não é uma aula, é só para tirar a dúvida do pessoal que tem dúvida sobre o mercado financeiro. Tá bom, obrigada. Mas eu vou disponibilizar essas dúvidas aí lá no YouTube também, para vocês terem acesso, tá? Tá bom. Então tá ok, minha querida. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite.